No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Em reunião do Mercosul, Bolsonaro diz que há visões distorcidas sobre a atuação do Brasil na proteção da floresta amazônica e dos povos indígenas. Fabrício Queiroz presta depoimento ao Ministério Público Federal e procurador diz que declarações do ex-assessor de Flávio Bolsonaro reforçam suspeita de vazamento de operação da Polícia Federal. Congresso alerta Supremo Tribunal Federal sobre tentativa de governo em driblar legislativo para vender empresas públicas, desmembrando matrizes em subsidiárias com o objetivo de privatizá-las sem a anuência dos parlamentares. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 3 de julho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Nesse verdadeiro tsunami em que está a política do país ultimamente, alguns assuntos acabam passando batidos por nós aqui no Faixa Livre, e eu gostaria de citar alguns deles neste editorial de hoje. Primeiro, eu queria falar sobre essa ameaça que surgiu nos últimos dias de o Rio de Janeiro deixar o regime de recuperação fiscal instituído em acordo com o governo federal em 2017, a saída mambembe encontrada para que o Estado tentasse recuperar a saúde financeira dos cofres públicos. Este plano previa que o Rio deixasse de pagar suas dívidas com a União durante 4 anos. Em troca, teria de adotar medidas para reduzir os gastos públicos e aumentar a arrecadação para que atingisse o equilíbrio fiscal. A privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, a SEDAI, também foi colocada no pacote dos neoliberais para que o acordo fosse fechado. Pois bem, o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, órgão ligado ao Ministério da Economia, havia listado 25 violações das regras do acordo, entre elas o aumento de despesas com servidores. Caso o Estado não apresentasse compensações, seria obrigado a deixar o regime, o que ampliaria ainda mais o caos financeiro. A Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro apresentou as tais contrapartidas financeiras com medidas de austeridade que somam 95 milhões de reais. Deste valor, o Conselho Federal aceitou 65 milhões e confirmou a permanência do Estado no plano. No entanto, ainda há outros processos sobre novas violações em análise. Fato é que esse regime de recuperação fiscal negociado por um governador sem a menor legitimidade, que depois viria a ser preso, o Luiz Fernando Pezão, sem participação alguma da Assembleia Legislativa, com um presidente igualmente sem representatividade, golpista, que é o caso de Michel Temer, comprometeu completamente o Rio de Janeiro, deixou o Estado engessado e ainda deu como garantia a entrega de uma empresa lucrativa e fundamental como a SEDAI. Esse plano de recuperação tem vícios de origem. Outro tema que eu gostaria de abordar aqui no programa é a morte de mais uma criança no estado do Rio vítima de bala perdida. O menino Ítalo, de apenas 7 anos, foi atingido na cabeça quando estava na porta de casa, no bairro do Éden, em São João de Meriti, Baixada Fluminense, na noite da última terça-feira. O episódio aconteceu durante um tiroteio repentino entre policiais e supostos traficantes na região e não houve a identificação de onde partiu o tiro.
O garoto ainda foi socorrido por familiares, mas já chegou morto à unidade de pronto atendimento da região. A mãe do Ítalo foi infectada pela Covid-19 recentemente e o garoto disse à família que seu sonho era ser médico para que pudesse cuidar dela. Ítalo é a 7ª criança morta este ano pela política genocida do governador Wilson Witzel, de acordo com a ONG Rio da Paz. Esse é o resultado de um Estado aliado ao grande capital que violenta direitos e elimina a população pobre. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a professora do Departamento de História e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Ana Elisa Garcia. Ana Elisa, bom dia! Bom dia a todos e todas. Agradeço mais um convite do Faixa Livre, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Ana, por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Ana, o total estado de anomia pelo qual o país passa atualmente tem nome e sobrenome: Jair Messias Bolsonaro. A falta de um projeto de país que privilegie as classes mais pobres da população, aliada a um conservadorismo ideológico e uma postura frequentemente autoritária, nos colocam em uma condição calamitosa justamente durante a pandemia do novo coronavírus, que é constantemente negada pelo mandatário. Juntando todos esses ingredientes da tragédia brasileira, como é que você analisa esse 1 ano e meio do ex-capitão do Exército no cargo máximo da República? Bem, acho que a avaliação que é possível dar nesse momento é a de catastrófico, né? É uma situação que acho que ninguém realmente imaginou estar vivendo, né, em 2020, na maior economia da América Latina, num país de porte continental como o Brasil, de importância mundial como o Brasil é, né, e nunca deixou de ser. A avaliação que acho que é senso comum entre 70% de nós, para usar aí o número cravado que hoje se usa, de ruim, péssimo, eu diria catastrófico, né? O que nós, evidentemente, não podemos dizer que não sabíamos, né?
Isso já estava, né, colocado sempre, e não só desde a campanha. Né? A saída bolsonarista da crise em que vivíamos no período pré-campanha é uma saída de natureza, eu vou usar um termo que tem base no Antônio Gramsci, é uma saída cesarista. Né? O que é a ideia do Gramsci de cesarismo? Né? É quando eventos catastróficos, críticos, de crise, né, em que nenhuma força política A, nenhuma força política B conseguem acordar e consensuar numa solução, abre-se um buraco, um flanco, para uma saída de força política C, de personalidade heróica, né? É uma solução, de acordo com o Gramsci, arbitral, né? Em que se confia numa personalidade aventureira, heróica, né? Messiânica, para usar o termo do próprio Bolsonaro, em se confia a essa personalidade a saída de uma situação política, histórica, social, que é caracterizada pela catástrofe, pelo não equilíbrio, pelo desequilíbrio completo e catastrófico entre forças sociais. Então, aí a saída que foi feita, né, pelo Brasil, pelas diferentes forças políticas, econômicas e sociais. Evidentemente, a gente sabe que a oposição foi feita, né? Nós não podemos dizer que não resistimos, né? Você deve se lembrar bem do ele não, da campanha gigantesca de milhares de pessoas nas ruas em setembro de 2018. Antes disso, né, todas as tentativas que foram feitas também de rua, de manifestação, para buscar conter o golpe parlamentar, mas não houve saída diante da falta de legitimidade que, ao final, tiveram os partidos tradicionais diante da crise político-representativa e a crise econômica. Né? O Bolsonaro foi um candidato que tentou se perfilar na ideia do antipolítico, né? O antipartido, antipolítica, mas, na verdade, ele não é nem só político, ele tem a sua própria forma de fazer política, que é absolutamente enraizada, né, alguns diriam nos porões da ditadura, né, nos baixos escalões das forças armadas e das forças policiais, né, dos baixos escalões no sentido de ser as bases, né, é o vigia da esquina, é o guarda, é o soldado que não alcançou ainda uma alta patente, né? Isso vem, como alguns vão observar, mais estudiosos das Forças Armadas, gerando cisões, né, dentro das próprias forças. Ana, o Bolsonaro diversas vezes tem flertado com posicionamentos que atentam contra a ordem democrática. Não são raras as ocasiões onde entidades da sociedade civil foram obrigadas a lançar notas em repúdio às atitudes do presidente. Me parece cada dia mais evidente que esses arroubos autoritários do chefe do executivo não passam de bravataria. E não porque ele não tenha vontade de instaurar uma ditadura no país, mas sim porque o establishment não coloca essa possibilidade no radar. Não seria viável para os planos daqueles que de fato detêm o poder político e econômico no país. Você observa essa porta do autoritarismo ainda aberta no Brasil na gestão de Jair Bolsonaro, Ana? Sim. Por quê? Porque qual é o modus operandi de governar, né, estabelecido pelo governo Bolsonaro?
e por ele em particular, é o estado permanente de crise. Né? Não há intenção, essa ingênua expectativa que todos nós temos em algum momento de seguinte: quando é que isso tudo vai parar? Quando é que vai se estabilizar? Essa angústia constante, permanente, que ora é mais, porque de fato há uma crise muito grande, ora é menos, mas ela está lá, porque a cada semana, a cada dia, a cada momento, você vai vivenciar um escândalo, ou um absurdo, ou algo inusitado, que nos deixa num estado permanente de crise, criando um ambiente em que qualquer momento virá um efeito, uma ação, um ato que vai estabilizar, que vai nos tirar dessa permanente crise que estamos vivendo. Então, a permanente crise não é intencional, ela tem muita intencionalidade. O que, por outro lado, não está claro é o como isso se daria. Porque o que nós temos vivido é a crescente militarização do executivo. Né? O executivo ele está sendo totalmente preenchido, né, por quadros militares, militares não tão, vamos dizer assim, dos setores mais nacionalistas e soberanistas, mas militares das suas alas mais aliadas aos Estados Unidos, né? Os militares sempre tiveram ao menos essas duas divisões, né? Alas mais nacionalistas, mais ligadas inclusive a grandes projetos nacionais científicos, né? Como, por exemplo, Angra e toda a discussão nuclear, a ideia de, né, soberania e nacionalismo, né? Com uma ala que muito mais do que isso, está na luta e na frente anticomunista, né? E esta é a que mais esteve sempre, desde lá da Guerra Fria, aliada aos Estados Unidos, e é essa que hoje ocupa o governo. Não está claro se essa contínua ocupação do executivo por militares já vamos dizer assim, o caminho, né, de instalação de uma forma de golpe, ou se isso viria de outra forma. O que, por outro lado, é importante ressaltar é que, para os setores amplos do establishment, né, como você colocou, que dizem respeito aos setores econômicos, ao agronegócio, ao setor financeiro, né, para esses, o que importa efetivamente é que as medidas econômicas sejam mantidas a seu favor. Saiu um artigo no Valor de ontem, eu não tenho certeza se foi ontem, mas achei muito importante, que entrevistas, né, falas, citações de pessoas do mercado financeiro, dizendo que o que importa realmente é que não seja realizado o impeachment, que se segure isso, que haja em algum momento, de alguma forma, uma estabilização política para que as tais famosas reformas sejam feitas, né? E agora a reforma que está à frente é a administrativa, né? O enxugamento aí do poder do serviço público, né? O título da matéria foi de ontem, o seguinte: apesar de ruídos, investidor vê política com sangue frio. Então, nesse sentido, estou lendo a matéria, o apoio do Centrão ao governo e a popularidade resiliente amenizam preocupações vindas do mercado financeiro, porque preferem, mesmo com Bolsonaro, a estabilização política e a implementação das reformas em favor desses setores econômicos, né? Além dessa administrativa, o que está à frente são as contínuas privatizações e as alterações dos marcos regulatórios para permitir as privatizações. Então, agora foi a concessão do saneamento e em breve virão outras, né? Acho que essa é a agenda que ao final importa, e não importa, né, não vão importar outras questões que levam a
ao total descrédito, né, do Brasil, tanto perante sua própria sociedade quanto lá fora. Curiosamente, essa ampliação dos discursos ameaçadores do presidente acabou unindo uma série de figuras dos mais diferentes matizes ideológicos em favor da nossa democracia. Personagens como Fernando Henrique Cardoso, Flávio Dino, João Dória, Guilherme Boulos e muitos outros cerraram fileiras. Como era de se esperar, isso provocou uma série de polêmicas, em especial no campo progressista. Gente dizendo que não se pode estar ao lado de quem lutou pelo golpe na ex-presidente Dilma Rousseff e pela prisão de Lula. Eu gostaria de sua avaliação para essas frentes democráticas controversas. É hora de se estar ao lado desses neoliberais? Se no campo da retórica o Bolsonaro percebeu que não deve ter sucesso, não só pela oposição a esse tipo de postura da sociedade, mas porque os nossos claudicantes poderes parecem dispostos a defender a democracia, no cenário da política ele tem se tornado aquela figura pragmática que sempre foi durante os 28 anos como deputado federal. Os acordos espúrios com o baixo clero, algo que ele jurou durante a campanha que não faria, seguem a todo vapor na tentativa de formar uma base parlamentar que lhe dê segurança para aprovar matérias e se livrar de um hipotético processo de impeachment. A grande questão, Ana, é que as provas de ilícitos do presidente e seus aliados estão ficando cada dia mais latentes, especialmente nesse escândalo das fake news. Você acha que o Centrão segura essa bronca caso o Rodrigo Maia leve à frente um desses muitos pedidos de impedimento que estão sobre sua mesa? Esse pessoal vai se comprometer diante de uma figura tão impopular como é o Bolsonaro? Sim, eu acho que vai se comprometer. Este chamado Centrão, na verdade, é muito heterogêneo, né? São vários partidos de centro-direita, alguns centro-esquerda no sentido trabalhista. Ele é muito heterogêneo, né? Alguns deles estão fortemente aliados a esses setores econômicos, outros menos. São grupos de interesse, na verdade, que vão, como sempre fizeram, operar por meio da ocupação, né, desses cargos públicos, né, traçando assim a sua permanência, né, no poder quase que constante, apesar de não serem diretamente eleitos. E, como eu já mencionei na última pergunta, o que mais importa para esse chamado establishment, se a gente quiser trazer mais especificamente esses setores econômicos, como do mercado financeiro, é que não há, até agora, uma acusação que incrimine diretamente a pessoa de Jair Bolsonaro. Então, se for pegar aqui e ali um dos filhos, como o caso do Flávio Bolsonaro, outras questões que vão atingir apenas indiretamente, né, Jair Bolsonaro, não haveria, né, risco de um impeachment. Então, eles estão apostando nisso. Esta é também a posição do Rodrigo Maia, quem efetivamente vem respondendo a esse mercado financeiro, né? Vamos lembrar que Rodrigo Maia é o responsável por ter efetivamente tocado a reforma da Previdência e conseguido fazê-la aprovar, que era, na verdade, a grande agenda inicial, né, dos atores do mercado. Então, não havendo uma acusação e uma prova direta contra a pessoa, né, do presidente, dificilmente, ao meu ver, neste momento, esse pedido de impeachment vai ser levado os pedidos de impeachment serão levados à frente por conta dessas forças que compõem o que a gente chama de um Estado ampliado, né? São as forças do mercado que, na verdade, atuam como instâncias de poder. E, ao meu ver, o chamado Centrão, esse grande grupo heterogêneo de partidos políticos, vai continuar operando de modo muito pragmático, garantindo seus interesses frente a um país que se afunda, literalmente, né, com um número de mortos gigantescos nessa pandemia. Essa versão, digamos assim, mais light do Bolsonaro não impediu novos vexames, em especial no Ministério da Educação.
Tivemos aquela saída conturbada do ministro Abraham Weintraub, que fugiu para os Estados Unidos por conta daquele inquérito que corria contra ele no Supremo e agora deve passar para a primeira instância por conta da perda do foro. Agora, esse lamentável episódio da saída do Carlos Alberto Decotelli, sem sequer ter tomado posse na pasta, acusado de fraudar o currículo e plagiar dissertação de mestrado. Como é que você acredita que a sociedade observa esse tipo de situação, Ana? Figuras que não demonstram qualquer capacidade técnica e moral para ocupar cargos de tamanha importância na República. Isso, de alguma forma, não deteriora a imagem do Executivo Federal diante dos brasileiros? Olha, o que nós temos é que, na verdade, a sociedade brasileira, na sua amplitude, não os setores mais intelectualizados, uma classe média mais ilustrada, não coloca isso como tão importante ou em primeiro plano. A gente não deve esquecer, porque senão a gente soa também muito elitista, não é? Que o Lula nunca teve o diploma universitário, né? E foi super popular. O que importa não é isso. O que importa é mentir sobre o diploma. E não é não ter o diploma, mas sim mentir sobre. Porque isso mostra uma questão de caráter grave, né? Em especial de figuras públicas, mas de todos, né? Isso é uma forma de corrupção. Isso precisa estar bem claro, né? Mas, infelizmente, primeiro, não é só o caso do Decotelli, né? É muito importante enfatizar. Isso, na verdade, foi o caso de vários que hoje estão no governo, né? O próprio, quem se lembra aí, o Ricardo Salles, né? Mentiu que teria estudado numa universidade americana. Se a gente for lembrar, no Rio de Janeiro, o Witzel também manipulou o seu currículo Lattes. Enfim, há um monte de outros, né, que fizeram isso. É uma grande vergonha. Enfim, eu sou acadêmica, então falo aí para o meu público, né? Eu tenho muita clareza sobre isso frente aos meus alunos, plágio, né? A questão aí de mentira de caráter, né? Quando se faz um trabalho científico, tem que estar em primeiro plano, né? Essa é a base do nosso trabalho científico. Mas o que parece, como um todo, é que para a sociedade isso não é, de fato, mais relevante. No caso do Decotelli é mais grave porque ele foi cogitado para a educação, que aí é realmente o lugar onde ele teria que ter, né, a educação formal devidamente comprovada, né? Mas isso não é só o caso do Decotelli, isso é o caso de vários outros, então aí acho também importante não personalizar isso. E mais do que isso não é um valor em si para a sociedade, né? Eu estava me lembrando ontem, né, só para trazer aqui uma anedota, quando lá atrás, né, o Bolsonaro ia tomar posse e as pessoas ainda abertamente falavam, né, que o defendiam, uma tia minha que claramente votou nele falou, olha, não precisa ter doutorado, diploma, tem que ter a experiência, né? Quem sabe fazer é aquele que está lá na ponta fazendo. São esses que vão... Será que não são esses que vão dar o jeito, né, no Brasil? Então, essa é um pouco da mentalidade que nós temos, né? Essa mentalidade, na verdade, de uma base do bolsonarismo que nunca saiu dele, do apoio a ele, né? Que é a nossa chamada pequena burguesia, né? São os comerciantes, são os pequenos prestadores de serviço, é o micro e pequeno empresário, né? São os donos aí de restaurantes, são os caminhoneiros, né? Para esses, diploma é coisa de arrogância, né? É coisa de poucos, é coisa de quem... Eles é que sabem fazer, né? Eles é que estão ali no dia a dia, né, e que não precisam de diploma para ocupar esses lugares em que estão. E, ao mesmo tempo, contraditoriamente, lutam, né, e pagam faculdades particulares ou estão aí tão orgulhosos de ver os filhos ingressando nas universidades públicas por meio da expansão como política pública, né,
do acesso à universidade que foi feito nos governos anteriores. Então é muito contraditória a nossa sociedade, mas o que é certo é que uma grande boa parte, né, dela mantém essa ideia de que não é relevante, né, esse grau acadêmico, esse conhecimento técnico científico para ocupar esses cargos e fazer, vamos dizer assim, política. Não bastasse essa perda de respeito internamente, no campo internacional o descrédito do Brasil é enorme. De principal liderança da América do Sul, nós passamos a um pária no cenário global. Além de todos esses escândalos que nós já citamos, a comunidade internacional não entende como o Bolsonaro adotou posições negacionistas em relação à Covid-19, levando o país a ser o segundo no mundo com mais mortes pela doença. Se é difícil construir uma imagem de respeitabilidade internacional, Ana, ainda mais complicado é ter de reconstruir, não? É isso, veja, é muito duro nós vermos que à frente da maior economia da América Latina, de um país de dimensões continentais como o Brasil, como eu já falei, está um grupo minoritário da sociedade brasileira, fanático, lunático, né? Totalmente atuando totalmente fora de preceitos que até agora eram e são básicos, né, da política internacional. E usam, manipulam, distorcem, né, categorias das relações internacionais, por exemplo, como a não intervenção, a soberania, para seus fins e suas interpretações particulares, né? Ao acusar um suposto globalismo marxista, por exemplo, de estar por trás das preocupações ambientais, né, ou dos direitos humanos, né, e como nós, enfim, estamos aí vendo com o ministro Ernesto Araújo e Bolsonaro. O discurso que Bolsonaro fez à frente das Nações Unidas no ano passado, na abertura da Assembleia Geral da ONU, ele reflete exatamente, né, essas distorções e manipulações que esse grupo minoritário faz, aliado a outros grupos minoritários de extrema-direita internacionais. É bom enfatizar que isso não é uma jabuticaba, né? Não é uma particularidade brasileira. Essas figuras, esse grupo minoritário, está muito bem alinhado, né, a outros grupos e figuras de extrema-direita internacional, outros grupos internacionais, que já vinham propagando essas ideias, né, de um suposto globalismo, de uma ameaça comunista, de um patriotismo que, na verdade, não é sobre soberania nacional e atuação dos Estados nacionais em prol das suas populações, mas é um patriotismo que, na verdade, retira das populações, dos seus povos, né, os seus direitos, os seus acessos, por exemplo, ao bem público da saúde, e manipula isso para fins próprios. Então, quando o Brasil se coloca, né, negando a pandemia, negando o papel da ciência, negando as instruções, né, de orientação internacional para a contenção da pandemia, o Brasil se coloca fora da iniciativa, por exemplo, multilateral da vacina. Então, o Brasil nega à sua população, com um discurso de um suposto patriotismo que não seria, então, submetido, né, às diretrizes de uma organização internacional como a OMC, o Brasil, então, portanto, retira da sua população o direito de ter acesso e de participar das iniciativas, por exemplo, no caso da vacina. Então, é catastrófico a palavra que eu tenho hoje para dizer, é trágico, né? Isso vai ter implicações para os próximos anos, quiçá uma década,
é muito difícil reconstruir aquilo que se construiu com muita luta, né, ao longo dos últimos anos, como instituições multilaterais regionais, né, como o caso da Unasul, do Mercosul. Tudo isso está sendo ou instrumentalizado para fins particulares ou simplesmente abandonado, né? Então, isso de fato vamos dizer assim, uma tarefa nossa e das próximas gerações enfrentar para conseguir reconstruir. E no panorama mundial, Ana, como você tem visto as ações das principais lideranças globais a esse momento conturbado que nós temos atravessado? Há posturas muito distintas das grandes potências geopolíticas. A China, por exemplo, atuou com responsabilidade e conteve a primeira onda da pandemia com poucas mortes. Já nos Estados Unidos, a tragédia da Covid-19 foi enorme, tanto que ameaça a reeleição de Donald Trump. Qual é a sua análise para esses dois atores? A crise da Covid-19, ela é muito particular porque ela tem no centro dela os sistemas nacionais de saúde. E isso vamos dizer assim, fundamental para entender as diferentes ações dos estados e as suas capacidades ou incapacidades de conter e lidar com a crise. A gente viu que, na verdade, o sistema de saúde dos Estados Unidos, que é absolutamente privado, ele já estava no centro dos grandes debates nacionais no mínimo, né, desde o governo Obama. Eu diria que é muito antes, mas o governo Obama, ao trazer à frente uma proposta de um novo sistema de saúde em torno do poder público, que é o chamado Obamacare, ele trouxe a discussão sobre o acesso à saúde para o centro do debate político. E isso deslanchou um conjunto de debates e discussões nos Estados Unidos, e inclusive acusações do Obamacare, na verdade, ser o socialismo entrando pela porta dos fundos dos Estados Unidos, né? Como se o acesso, né, mais, vamos dizer, democratizado e público à saúde fosse o sinal de um socialismo. E ao se deparar com uma crise dessa envergadura que atinge particularmente o setor da saúde, os Estados Unidos simplesmente não tinham capacidades nacionais e públicas, né, de lidar com a crise na forma como a China teve, sem contar com os percalços do próprio governo Trump, que hoje também já há consenso de que chegou tarde, atuou tarde, né? Não levou a pandemia a sério no seu início. Então, tomou medidas, né, demasiadamente tarde, e medidas que não surtiram o mesmo efeito. E, ao mesmo tempo, né, você vai ter um impacto social brutal, né, na população americana, que vai sair dessa pandemia não só com muitos mortos e muitos doentes, mas profundamente endividada, porque precisa e vai precisar pagar, né, pelo acesso à saúde que teve, e com impactos gigantescos sobre o emprego e a renda. É isso nesse contexto em que já vinha, né, nesse enfrentamento comercial, mas na verdade tecnológico, a China. E a China, por sua vez, ela se constitui e ela se forma enquanto potência com capacidades estatais absolutamente robustas, né? Aí não dá tempo da gente discutir isso, mas é todo um debate em torno das estratégias de desenvolvimento chinesas, né? Que usam e que se baseiam nas suas capacidades estatais cada vez mais ampliadas, né? Ampliadas e capilarizadas. Então, a condição, né, da China de enfrentar logo de início os primeiros surtos do coronavírus são condições que nenhum outro país, ao meu ver, tinha. Né? Claro que há um conjunto de debates sobre questão de números, acesso à informação,
A própria atuação do governo chinês também tentando amenizar no início, isso houve, mas ao mesmo tempo a própria capacidade do governo chinês e da sua população de determinar um lockdown e segui-lo, né? Coisa que não é possível em outros países, né? O Brasil, mesmo que quisesse e deveria ter feito um lockdown mais rígido desde o início, a gente sabe que as condições das pessoas nas favelas pobres não é de realmente se trancafiar dentro de casa e de ter acesso à água para poder se higienizar na forma como seria adequada, né? Então a pandemia vai descortinando essas profundas desigualdades nas nossas sociedades e nossos países. Mas o que acontece é que, de fato, as capacidades chinesas foram gigantescas, né? E aí de também investimento em ciência e tecnologia para buscar as formas possíveis de cura, né? Que é o caso da vacina, os diferentes testes com remédio. Então, nós vamos ter aí agora a grande disputa, que é uma disputa tecnológica, né? Nós vivemos a sociedade do conhecimento, né, uma disputa sobre quem vai conseguir ou quais os grupos, né, vão conseguir trazer, né, a vacina à tona e testá-la e conseguir implementá-la, e quem vai deter ou não as patentes, né, e o uso dessa vacina, né? Muitos estão dizendo que se isso for feito pelos Estados Unidos, evidentemente a tendência é que isso não seja socializado e que o custo dessa vacina, por conta da propriedade intelectual, será altíssimo, ao passo que, se for feito pela China ou outros países, ou esse conjunto em torno da OMS, isso terá outro desdobramento. Eu acho que é uma ideia razoável diante do histórico dos Estados Unidos, se a gente lembrar das epidemias anteriores, em particular do HIV/AIDS, né? E como, na verdade, as patentes dos medicamentos HIV/AIDS foram objeto de grandes disputas internacionais, em que, naquele período, o Brasil era um protagonista para buscar saídas junto às organizações multilaterais, naquele período, particularmente a Organização Mundial de Comércio, para produzir, né, de forma genérica os medicamentos contra o HIV/AIDS, e se juntou a outros países, como a Índia, para conseguir romper determinados preceitos da propriedade intelectual para esses medicamentos junto à OMC. Hoje o Brasil não terá nem força e aparentemente nem vontade política de entrar nesse tipo de disputa. Diante dessa pandemia de coronavírus, Ana, que só terá fim de fato quando uma vacina for descoberta, o que só deve acontecer no ano que vem, como você analisa que o mundo deverá ficar? Você acredita que teremos sociedades mais responsáveis socialmente, ou esse liberalismo econômico deve seguir dando as cartas? Olha, o mundo pós-pandemia, a gente obviamente não tem como prever, mas o que nós podemos fazer é olhar para as tendências da atualidade que já apontam, né, para as relações sociais e internacionais do mundo que virá quando a gente tiver esse cenário pós, né, pandemia. Um dos elementos importantes, então eu vou destacar alguns, né, só para que são grandes debates, ao meu ver, né? Quais são os grandes debates? Um deles é o seguinte: o neoliberalismo, ele destruiu os sistemas públicos de saúde, de acesso à água, de saneamento, de moradia, né? Em alguns países de forma muito mais grave, em alguns países de forma um pouco menos grave, mas a pandemia, ela revela como é que o neoliberalismo, na verdade, gerou grandes crises e não tem capacidade de responder ao tipo de problema que nós encaramos hoje, né? O primeiro deles, evidentemente, é o acesso à saúde, às infraestruturas hospitalares, ao médico, ao medicamento, né? Isso tudo nas mãos privadas, né, gera crises sociais gigantescas, né, nesse contexto da pandemia. Como eu disse, os Estados Unidos ficou muito evidente,
mas isso também ocorre em outros países. Mas, para além do próprio sistema de saúde, né, os outros aspectos que a pandemia nos colocou, que é, por exemplo, ficar em casa. Mas, olha, quem não tem casa e quem tem uma casa que já é uma aglomeração de familiares, quem não tem água em casa, né? A gente, por exemplo, eu estava lendo um pouco mais sobre a África do Sul nesse enfrentamento à pandemia. O governo sul-africano teve que instalar tanques de água nas ruas das favelas, dos townships sul-africanos, que a população não tem acesso à água. E ainda assim é insuficiente o número de tanques que foram instalados, né? Vários vêm comentando. Então, um primeiro aspecto é a evidente incapacidade dos preceitos neoliberais de responder às necessidades econômicas e sociais das populações. Isso efetivamente vai precisar e será, né, repensado diante dessa calamidade que nós estamos vivendo. Um outro elemento que eu acho importante ressaltar é o seguinte: o mundo globalizado, ele globalizou as grandes cadeias de produção, né, e de serviços, né, gerando, como efeito disso, uma grande interdependência entre os países e principalmente entre as grandes potências, né? A relação, por exemplo, China-Estados Unidos, Europa-China, Europa-Estados Unidos, é uma relação de uma extrema interdependência financeira e produtiva, dadas as cadeias que foram, não só China, né, mas todo o leste asiático, que foram construídas nos últimos 20 anos, né, para deixar num patamar mínimo os custos de produção e aumentar o patamar máximo os lucros das grandes multinacionais. Então, isso ficou evidente que que o efeito colateral é que qualquer ruptura, né, dessas cadeias vai levar à ruptura das próprias capacidades de lucro e manutenção dessas grandes empresas e, por sua vez, também dos países sede. Então, acho que vai ser repensado, sim, o grau de integração produtiva e financeira que o mundo vivenciava no período pré-pandemia, construída aí nos últimos 25 anos. E, por sua vez, um dos elementos que foram também destacados e que está, ao meu ver, também em debate é o crescente nacionalismo em resposta a uma crise global. Evidentemente, os casos mais abertos foram esses dos Estados Unidos, que confiscaram, né, materiais de proteção pessoal, tudo aquilo que passava pelos seus aeroportos lá no início da pandemia, mas há outros também. Eu acho que a tendência mundial será uma volta para si mesmo, de cada um desses países, buscando equilibrar aí os interesses empresariais de produção cada vez mais barata para cada vez maiores lucros, tá? E aí eu acho que o nacionalismo vai, uma forma específica de nacionalismo, né, frente aí às instituições multilaterais, ele vai vir a ser, sim, uma tendência. Ana, eu quero mais uma vez te agradecer por conversar conosco aqui no Faixa Livre, desejar a você um ótimo final de semana e um forte abraço. Um prazer, espero estar sempre com vocês. Um abraço, fiquem em casa, né, e vamos ultrapassar esse momento político, econômico, social tão difícil que nós estamos vivendo para sair mais forte lá na frente. Conversamos aqui com Ana Elisa Garcia. Ela é professora do Departamento de História e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam.
pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o deputado estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro, Eliomar Coelho. Eliomar Coelho, bom dia. Bom dia, Anderson. Quero dar um bom dia também para a equipe aí do programa e para os ouvintes, né, do Faixa Livre. Para mim é uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês. Eliomar, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Eliomar, eu gostaria de começar a nossa conversa tratando da situação do governador Wilson Witzel, que enfrenta um processo de impeachment lá na Câmara dos Deputados. A comissão da Assembleia Legislativa, que analisa o pedido, decidiu suspender o prazo de 10 sessões da defesa que começaria a ser contado na sessão plenária da quarta-feira da semana passada. Em sua primeira reunião, a comissão optou por esperar a íntegra dos inquéritos das operações Favorito e Placebo, que apuram irregularidades na saúde do Rio de Janeiro. Você concordou com essa decisão de aguardar o resultado dessas investigações, Eliomar? Foi a decisão mais correta a ser tomada? Anderson, eu não concordei, também não acho que é a mais correta. O que acontece é o seguinte: solicitar um material do Tribunal de Justiça exatamente para isso daí servir de subsídio e você começar a trabalhar na comissão, quando nós temos inclusive a peça que solicita a investigação, já podia perfeitamente a comissão começar a trabalhar em cima de todo o material que faz parte da peça de solicitação do pedido de impeachment, né? Quer dizer, a altura, no fundo, a peça, ela faz uma solicitação, ela solicita uma autorização da Assembleia Legislativa, que foi aprovada por 69 votos, né, exatamente para a instalação de uma comissão processante. Essa comissão processante já foi publicada, já foi definida, então só falta mesmo, já foi inclusive, ele se elegeu o presidente e o relator da comissão processante, então agora mãos à obra, vamos trabalhar, apurar o que for possível e, é claro, se o Tribunal de Justiça enviar, tudo bem, se não enviar, não é isso daí o que, no meu entender, não é isto o que vai inviabilizar os trabalhos daqui para frente desta comissão. Como é que fica daqui para frente o andamento desse processo, Eliomar? Quando é que os trabalhos devem ser retomados? Anderson, eu acho que os trabalhos vão seguir o caminho certo. Quer dizer, está instalada a comissão tem presidente, a comissão tem relator, tem material já suficiente necessário para se trabalhar em cima dele, não é? E continuar. Quer dizer, tem que essa decisão de suspender tem que ser suspensa. Então vamos suspender, no meu entendimento, a gente deve suspender exatamente a suspensão dos trabalhos, começar a trabalhar e a gente ter o mais rápido possível a conclusão do nosso trabalho, a emissão do parecer, não é? E porque realmente precisamos dar resposta para a sociedade sobre esse escândalo que realmente é uma coisa inadmissível, entendeu? Agora, me parece, Eliomar, que esse pedido da defesa do governador é uma medida meramente protelatória na tentativa de arrefecer os ânimos e para que Witzel possa remontar sua base de apoio que está destruída lá na Alerj, você não acha? Antes, o governador ele vai tentar o tempo todo fazer isso daí, não é? Quer dizer, buscar elementos
no sentido, primeiro, de impedir que haja o avanço dos trabalhos da comissão, mas isso aí eu acho difícil, ele não vai conseguir, entendeu? Mas ele terá outros meios aí, né? Tem seus advogados que com certeza vão ficar o tempo todo querendo impedir, mas isso daí eu acho que não vai acontecer, entendeu? A comissão vai trabalhar, a comissão vai fazer o seu parecer, a comissão vai colocar o parecer para discussão e votação do plenário da Assembleia, que é quem vai decidir aquilo que o parecer afirma. Por falar nisso, como andam as articulações do governador lá na Alerj, essa distribuição de cargos no governo? Parece que ele andava negociando as secretarias de educação, que tem o segundo maior orçamento do Estado, e a de governo, que é responsável pelos programas Segurança Presente e Lei Seca. O Witzel tem alcançado sucesso nesse toma lá da cá, Eliomar? Anderson, não tem obtido sucesso. Inclusive, a primeira notícia que foi veiculado nesse sentido é que teria sido oferecido, inclusive para o deputado, que é o relator, um cargo de secretaria, mas isso aí foi desmentido, entendeu? E deixando claro que não tem nenhuma ação na Assembleia Legislativa voltada para querer cooptar deputados. E se isso por acaso aconteceu, realmente não logrou sucesso, não aconteceu, e a comissão dos 25 membros vai trabalhar com afinco, o que eu já falei para você, né? Afirmando que nós vamos ter que dar e vamos dar a resposta que a sociedade está exigindo em relação a esse caso. Eliomar, o Wilson Witzel precisa de 35 votos de deputados para evitar o seu afastamento do cargo. Diante de tudo que está posto, você acha possível ele se livrar desse impeachment? Já há quem diga que ele é um ex-governador em atividade. Anderson, a situação não é tão simples assim, não é? Primeiro, a autorização para que houvesse a instalação de uma comissão processante, isso aí foi aprovado por 69 votos dos 70 deputados, quer dizer, teve um que estava ausente. Agora, os trabalhos realizados, a emissão do parecer da comissão vai para o plenário. Quer dizer, eu acho difícil o plenário não concordar, pelo menos é o que eu acho, não concordar exatamente com o pedido de impeachment. Ou seja, se isso acontecer, digamos que o relatório, o parecer da comissão, trabalhado em cima da peça que solicitou o pedido de impeachment, digamos que isso daí seja a favor do impeachment. Confirmado em plenário, automaticamente o governador ele é afastado do cargo, né? Afastado do cargo aí por um período, não sei se é 30 ou 60 dias. É afastado do cargo, exatamente para ele não ter o poder de ingerir e intervir nos trabalhos realizados. Porque aí a comissão fará um ofício para o Tribunal de Justiça que constituirá uma outra comissão essa constituída de 5 deputados e 5 desembargadores escolhidos por sorteio, né? E para, digamos, se for o caso do parecer ser favorável ao impeachment, esse impeachment para ser aprovado, digamos, batido o martelo no final, tem que ter 7 votos desta comissão favoráveis ao pedido de impeachment. Quer dizer, é um processo que não vai ser tão rápido como a gente
esperava, né? Isso daí ainda deve se lidar com as intervenções judiciais dos advogados querendo impedir o andamento dos trabalhos, ou seja, mas de qualquer maneira haverá uma grande pressão da Assembleia Legislativa, porque se realmente isso daí terminar em pizza é uma desmoralização para o Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. E eu acho que isso daí a gente vai ter muito cuidado para que não venha a acontecer. Outro episódio que, ao que me parece, enfraqueceu ainda mais o governador Eliomar foi esse indiciamento do deputado estadual Márcio Pacheco, do PSC, partido de Witzel, nesse escândalo das rachadinhas lá na Alerj. Ele é o primeiro parlamentar denunciado pelo Ministério Público neste inquérito. O Márcio Pacheco já foi líder do governo na Casa Legislativa. Pelo jeito, é só notícia ruim lá pelos lados do Palácio Guanabara, hein, Eliomar? Esse indiciamento do Márcio Pacheco de alguma forma prejudica o governador? Ô Anderson, eu sinceramente acho que não. Inclusive, o Márcio era líder do governo, ou seja, líder do governador na Assembleia, mas por conta do escândalo na área da saúde e o envolvimento direto dele nesse escândalo, o Márcio já tinha abdicado desta posição de líder. Não era mais liderança, né? Então eu acho que isso daí não vai ter nenhuma influência em relação a diminuir ou aumentar, digamos, possibilidades nesse julgamento no final do processo de impeachment, entendeu? Eu acho que não, sinceramente, eu acho que isso daí não vai ter grandes influências. Agora, esse episódio não afeta apenas o governador, Eliomar. Esse indiciamento do Márcio Pacheco no escândalo das rachadinhas joga por terra o discurso de Flávio Bolsonaro a respeito de uma suposta perseguição ao presidente da República neste caso, principalmente depois da prisão do Fabrício Queiroz, um dos pivôs desse caso, lá na casa do agora ex-advogado da família Bolsonaro em Atibaia. Essa iniciativa do Ministério Público desconstrói essa retórica de perseguição, você não acha? Concordo com você perfeitamente, eu acho que destrói. Aliás, parece que a defesa do próprio Flávio, os defensores, os aliados, sempre fizeram esse apelo, dizendo que na Assembleia Legislativa o caso da rachadinha não era só por conta do Flávio Bolsonaro, tinha outros deputados envolvidos, né? Há uma diferença muito grande entre o caso do Flávio Bolsonaro e o caso dos outros que são citados, né? No caso do Márcio Pacheco, ele agora já, né, é citado como réu, então vamos ver o que vai acontecer. Mas os outros também vão ser analisados pelo Ministério Público, que vai, no final, dar uma posição, e isso daí vai ter um encerramento. Vamos ver. Agora, isso daí desconstrói realmente, totalmente, essa ideia de que era coisa só para perseguir a família Bolsonaro. Nada disso. Por falar nisso, como é que você avaliou todo esse episódio da prisão do Fabrício Queiroz, Eliomar? Antes, isso daí era uma coisa mais ou menos esperada, não é? Porque uma hora ou outra esse cidadão teria que realmente aparecer aí no cenário dessa confusão toda armada, não é? E, claro, estava escondido, não é? Sei lá, muito bem guardado, né? Inclusive na casa do advogado da família Bolsonaro, né? Mas isso daí eu acho que complica mais a situação do Flávio Bolsonaro, porque a situação do Flávio Bolsonaro não é única e exclusivamente em cima do caso Rachadinha, né? Quer dizer, tem outras
implicações, a questão da forma como o patrimônio dele se desenvolveu de forma exponencial, a questão da relação estreitíssima com as milícias, com o pessoal do crime organizado no Rio de Janeiro, ou seja, o Fabrício, ele tem um envolvimento direto e muito grande em todas essas situações que, de certa forma, vai contra o que poderia ser uma defesa do senador Flávio Bolsonaro. Outra situação lamentável aqui no Rio de Janeiro, Eliomar, são essas suspeitas de fraude na Companhia Estadual de Águas e Esgoto, a SEDAI. A Polícia Civil, o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado iniciaram na última quarta-feira a Operação Águas Claras, que investiga licitações e contratos emergenciais na empresa. O TCE estima que, desde 2018, o esquema deu um prejuízo de 63 milhões de reais aos cofres públicos. Diante de toda a situação de desmonte da SEDAI, com essa aprovação lá em Brasília do novo marco regulatório do saneamento, essas suspeitas de corrupção só amplificam o discurso dos privatistas, Eliomar. Anderson, com certeza isso daí é verdade, né? Agora, veja bem, nada é surpresa para mim em relação a qualquer ação absurda que possa ser considerada absurda por parte do governador Wilson Witzel, né? Quer dizer, a maneira como ele foi eleito, não é do ramo, não é da política, entendeu? Não tem o preparo necessário e suficiente, pelo menos isso está demonstrado de forma muito clara, para administrar um estado como o Rio de Janeiro, principalmente um estado que tem seríssimas dificuldades, principalmente de natureza econômica, entendeu? Agora, é isso daí. Esse negócio do que aconteceu na saúde, essa corrupção aí que está sendo suspeita, né, e para ser comprovada, isso daí não é só em relação também à saúde, não, isso está na área da educação, está começando a surgir, em outras áreas vão começar a surgir esse tipo de problema, porque um governador que nunca foi da política, de repente se tornando governador, quer dizer, aliados, desde a primeira hora, aparece até dizer chega, e ele tem que contar com esse pessoal. Então, nisso daí, tem pessoas que você pode ter dentro do governo, serem avaliadas como pessoas competentes e sérias, mas tem outras que não é nada disso, entendeu? Está lá exatamente para ser aproveitado. Então, eu acho que é um negócio realmente complicado o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, não é? E isso daí nada favorece a figura do governador atual. Eliomar, o Rio de Janeiro estava aí na iminência de deixar o regime de recuperação fiscal instituído durante o governo Temer para recuperar a saúde dos cofres do Estado. O Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, órgão ligado ao Ministério da Economia, havia listado 25 violações da administração pública do Estado às regras do regime, como o aumento de despesas. O governo Witzel apresentou compensações a essas violações e o Rio acabou permanecendo no plano de recuperação, apesar de ainda haver novas violações em análise. Qual é a sua avaliação para esse regime de recuperação fiscal, Eliomar? O Estado fez bem em permanecer nele? Anderson, o que acontece é o seguinte, esse programa de recuperação do regime fiscal, né, do Estado do Rio de Janeiro, isso daí foi feito de uma forma absurda. Para você ter noção, por exemplo, o Legislativo não teve a mínima interferência, não teve a mínima participação em todo esse processo, entendeu? E aí o que acontece? Quer dizer, o governo central, na sua
atitude que eu acho absurda de querer prejudicar o estado do Rio de Janeiro, impôs de goela abaixo, porque quem estava representando o Estado na mesa de negociação nada mais, nada menos era do que um governador sem legitimidade política, sem ter condições morais, entendeu? Para dizer não, não é assim que a banda vai tocar. Nós temos compromissos com o governo federal, vamos honrar esses compromissos, mas o honrar esses compromissos não podem significar de forma alguma sacrificar toda a população fluminense do Rio de Janeiro. Não é isso. E o certo é que foi feito, né? Porque era o Pezão fragilizado totalmente politicamente, entendeu? Sem ter essa legitimidade moral para bancar e uma posição mais firme, entendeu? E fazer com que o regime de recuperação fiscal realmente deveria existir, se fosse o caso de existir, mas não da forma como foi colocado, né? Isso daí realmente lamentável. O governo agora também não tem, também está talvez até em piores condições, né? Quer dizer, tanto na questão do envolvimento dele nessa corrupção da saúde, como na fragilidade política e na ilegitimidade que esse Wilson Witts realmente, né, possuidor, né, de ilegitimidade. Então, realmente o negócio fica difícil. Mas, de qualquer maneira, agora sim, agora a Assembleia Legislativa tomou um pouco à frente de negociações, participou de tratativas, entendeu? Com muita disposição de colaborar e evitar um mal maior para o estado do Rio de Janeiro. De maneira que eu acho que o que está sendo encaminhado até agora, pelo menos é o que poderia se fazer para evitar um resultado pior em relação ao regime de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro. Para encerrar, Eliomar, nós tivemos a sanção do presidente Jair Bolsonaro lá em Brasília daquele projeto aprovado pelo Congresso Nacional com ações emergenciais para o setor cultural, a chamada Lei Aldir Blanc. O texto prevê o pagamento de auxílio emergencial de R$ 600 para artistas informais em um pacote de 3 bilhões de reais para o setor, transferidos da União para estados e municípios. Você preside a Comissão de Cultura lá da Alerj. E gostaria, Eliomar, primeiro que você dissesse como anda a situação dos profissionais da arte com essa pandemia e também a sua avaliação para essa Lei Aldir Blanc. Ela resolve o problema dos artistas? Ô Anderson, eu queria, primeiro, antes de responder essa pergunta sua, complementar um pouco a resposta minha em relação à pergunta anterior, que você falou do marco regulatório sobre saneamento que foi aprovado no Senado. Quer dizer, isso daí realmente é lastimável e é claro que isso daí estimula muitos privatistas, entendeu? Mas é lamentável. Quer dizer, isso daí eu acho que a sociedade ela tem que se empenhar, se mobilizar de forma organizada para evitar que isto venha acontecer. Simplesmente o Brasil, ao aprovar este marco regulatório, está na contramão de tudo aquilo que vem acontecendo ultimamente no mundo. Quer dizer, vários países, mas não são poucos, são mais de uma dezena de países, entendeu, que tiveram que retomar os serviços de saneamento privatizados para se retomar, para serem administrados pelo poder público, porque a privatização não deu certo. E como realmente é essencial para a vida das pessoas, a questão da água, a questão do tratamento, não é? Então isso daí realmente é um negócio sério. Bom, em relação à lei 14.017/2020, que é lei
emergencial da cultura, Aldir Blanc, realmente eu acho que isso daí é um avanço, entendeu? Vem esta medida no socorro dos artistas, dos agentes, dos gestores culturais do país, né? É um pessoal que está passando por enormes dificuldades. Realmente a questão de subsistência está se tornando cada vez mais difícil e o socorro nessa hora é mais do que essencial e emergencial, não é? Agora, a lei ela foi sancionada, mas teve um artigo vetado que colocava um prazo para se colocar em prática exatamente a destinação dos recursos para os fazedores da cultura, né? Isso daí significa que o poder central aí não tem uma obrigação de colocar logo isso em prática. Se demorar muito a colocar em prática, perde até a validade, porque isso é uma questão de emergência por conta da Covid, né? O setor cultural, da cultura no nosso país, ele praticamente é penalizado de forma brutal e perversa mais do que qualquer um outro, porque é o primeiro a ter saído e provavelmente vai ser o último a retornar, entendeu? Então, mas de qualquer maneira, né, eu acho que a mobilização que existiu para garantir a aprovação no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, ela deve continuar essa mobilização e ter ainda a adesão, né, por conta da compreensão da importância da cultura, ter a adesão da sociedade e fazer com que isso realmente seja colocado em prática logo a destinação desses recursos, porque realmente as dificuldades são enormes e é questão de subsistência e sobrevivência exatamente dos fazedores de cultura no estado do Rio de Janeiro. Na nossa comissão está empenhada nisto, está inclusive numa campanha, e a campanha esta que não só para o país, como aqui também, especificamente o estado do Rio de Janeiro, que também tem leis aí que foram aprovadas pela Assembleia e até agora também não foram colocadas em prática. Eliomar Coelho, muito obrigado pela honra de mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo final de semana e um forte abraço. Anderson, eu é que agradeço a oportunidade, mando um abraço para você, para a sua equipe, para os ouvintes do programa Faixa Livre e colocando o meu mandato à inteira disposição de vocês. Estamos lá na Assembleia, na Comissão de Cultura, de braços abertos e esperando, inclusive, uma visita de vocês que nos honrará com essa presença que eu espero acontecer o mais breve possível. Conversamos aqui com o deputado estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro, Eliomar Coelho. Vamos agora a um novo intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto de Niterói Região, o Sindiágua RJ, Ari Girota. Ari Girota, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, Celeste, Paulo e a todos os ouvintes do programa Faixa Livre que nos ouvem através da Band Rio AM. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. Ari, eu quero te agradecer por esse papo conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Ari, nós tivemos na última semana essa lamentável aprovação do novo marco regulatório do saneamento lá pelos senadores em Brasília. Esse texto promove um verdadeiro desmonte deste setor que é fundamental para as populações mais pobres do país, possibilitando a privatização das empresas de saneamento e mercantilizando o acesso à água potável e à coleta de esgoto sanitário. Primeiro, eu gostaria da sua avaliação, Ari, para esse novo marco do saneamento.
O que ele representa para o nosso país? Nós tivemos a aprovação desse PL 4162, que eles chamam de novo marco do saneamento, que na verdade corrompe, né, e desvirtua o marco do saneamento vigente, que é a Lei 11.445 de 2007. Ele pavimenta o caminho para a privatização dos serviços de água e esgotamento sanitário do Brasil afora, além de impactar em outras atividades, como a coleta de resíduos sólidos, coleta de lixo, assim como na questão da drenagem, ou seja, na realização dos serviços de drenagem de águas pluviais nos municípios, criando outras atribuições. É um projeto muito ruim e que eles aprovaram e conseguiram convencer alguns senadores desavisados, eu quero pensar dessa maneira, de que a iniciativa privada não poderia atuar com segurança no setor de saneamento básico, quando na verdade o que a iniciativa privada quer, e com esse projeto ela caminha para tal, é o monopólio privado da água. É isso. Então esse marco é muito ruim para a população brasileira no geral, mas principalmente muito prejudicial para aquelas populações mais pobres, mais periféricas, que hoje não têm acesso aos serviços de saneamento básico, não por conta das empresas estatais, mas por conta de nós não termos, no Estado brasileiro, uma política de Estado respeitada e que possa dar efetividade às normas já preconizadas na Lei 11.445 de 2007, que acaba sendo reformulada com essa nova aprovação aí do PL 4162 em Brasília. Agora, não por acaso, o relator desse projeto no Senado foi o Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Ele passou a ser conhecido lá em Brasília como senador Coca-Cola. Eu explico para os nossos ouvintes. A empresa Cadila Participações, do grupo Gereissati, é uma das acionistas brasileiras da Solar Coca-Cola, empresa sediada em Fortaleza e segunda maior fabricante do sistema Coca-Cola no Brasil. A Coca-Cola é uma das principais interessadas na privatização das empresas de saneamento. Eu gostaria que você comentasse, Ari, a respeito dos motivos que estão por trás para esse interesse do Tasso Gereissati e da Coca-Cola em negociar as companhias de água e esgoto no país. Como eu mencionei anteriormente, né, o principal objetivo desse PL é a criação do monopólio privado da água. Hoje, as empresas estaduais e os serviços municipais públicos, né, estatais, eles detêm aí a titularidade para a operação desses sistemas. E para vocês terem uma ideia, as empresas públicas estaduais podem celebrar contratos de programa, ou seja, convênios com os municípios, sem a necessidade de abrir um processo licitatório. Processo esse que é feito quando se vai comprar algo e se busca o melhor preço. Mas a questão do fornecimento de água, do saneamento básico, não é uma mercadoria, não pode ser tratada como tal, porque a água e o saneamento básico são essenciais à vida. Nessa linha de raciocínio, esse senador citado, Tasso Gereissati, maior acionista do grupo Coca-Cola no Brasil, ele idealizou esse projeto, apresentou esse projeto, defendeu com unhas e dentes, porque o interesse internacional, transnacional, nos recursos hídricos existentes no Brasil vem de longa data. E, para vocês terem uma ideia do que representa essa mudança de titularidade na operação dos serviços, para que o consumidor, né, tenha acesso a 1 litro de Coca-Cola, ou seja, a Coca-Cola, as indústrias de refrigerante, de envasamentos de bebidas, para cada litro de refrigerante são consumidos em média de 3 a 4 litros de água para a produção. Então, esse é o principal interesse, deter o poder
sobre a produção de água para poder manipular e exercer da melhor maneira possível para os interesses privados o controle dos seus lucros que serão obtidos tanto na produção e comercialização de envasados de refrigerante, né, como também na toda a cadeia produtiva, porque a água está presente em toda a cadeia produtiva. Então, com esse PL, estamos autorizando que a iniciativa privada, o Congresso autorizou que a iniciativa privada passe a ter a titularidade e operação dos sistemas de água Brasil afora. E vem mais por aí. Esse mesmo senador está com um projeto, que se não me falha o nome, o número é 456, também tramitando no Senado, que cria um mercado das águas. Ou seja, vai ser a total exploração dos recursos hídricos no Brasil, incluindo aí o aquífero Guarani, o aquífero Alter do Chão, enfim, todas as nossas reservas que já têm sido exploradas de maneira paralela, transversal, como a cidade de São Lourenço, os mananciais de Minas Gerais que têm sido esgotados por essa mesma Coca-Cola, agora serão explorados nacionalmente. Dá para tirar algum ponto positivo desse novo marco do saneamento, Ari? Se tem uma lição que a gente possa tirar de uma tragédia, né? O que a gente pode tirar aí é que a população brasileira deve ter em mente o nome de todos os deputados federais, de todos os governadores, de todos os senadores que compactuaram, que se coliaram para aprovar esse projeto, que começou com a MP 844, ainda no governo Temer, passou pela MP 868, nós derrotamos as duas no Congresso, e que resultaram nesse PL 4162, capitaneado pelo Tasso Gereissati, que a população tem em mente o nome de todos esses políticos que colaboraram para a aprovação de uma lei que retira do cidadão o direito ao acesso à água de maneira abrangente, garantindo àqueles que podem pagar, mas principalmente àqueles que não podem pagar. E por que eu digo isso? Porque a partir do momento que esse projeto transforma, em última análise, a água numa mera mercadoria, numa commodity, e a lógica da privatização é essa, porque é a lógica deles, né? No privado, se você paga, você tem o produto. Se você não paga, você não tem. E mais, o principal, as empresas públicas estaduais, os serviços municipais de saneamento, chegaram ao século XXI, depois de mais de 40 anos de trabalho, consolidando políticas públicas de saneamento. Em todas as unidades da federação, onde você tem um serviço público de água e esgotamento sanitário, seja ele municipal ou estadual, onde as cidades são atendidas por esses serviços, praticamente erradicou-se a mortalidade infantil e reduziu-se drasticamente o índice de doenças de veiculação hídrica. Portanto, água e saneamento são políticas de saúde pública e não podem ser tratadas como uma mera mercadoria, como esse projeto aprovado transforma. Ressaltando ainda que o Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2007, a Lei 11.445, permitia, inclusive, a participação das empresas privadas. Tanto é que nós temos grupos privados atuando em 300 municípios no Brasil afora. No entanto, ele não permitia a exclusividade na prestação de serviços. Então, nós temos que ter em mente que se tem um ensinamento, que o povo tem que se unir para exigir a revogação dessa lei e, principalmente, exigir dos municípios que lutem para que esta lei não seja efetivada, porque, caso contrário, no médio prazo, as populações não estarão contempladas com livre acesso à água. E aqui no Rio de Janeiro, como fica a situação da SEDAI com a aprovação do marco regulatório, Ari?
a companhia já estava na mira do governador Wilson Witzel para ser privatizada. Essa decisão lá de Brasília facilita ainda mais esse processo? Anderson, na verdade, a decisão de Brasília, ela impacta o Brasil inteiro, né? Por óbvio que aqui no Rio de Janeiro nós estamos vivendo aí uma luta muito intensa, porque na verdade o Rio de Janeiro é o laboratório de tudo aquilo que eles querem fazer no Brasil. E privatizar a SEDAI representa para eles um marco na mudança da lógica. Por quê? Porque a SEDAI é hoje uma empresa pública estatal que consegue ter resultados, ou seja, lucro, na ordem de R$ 1 bilhão por ano, e por ela ser uma empresa pública estatal, com 100% das suas ações na mão do controlador, que é o Estado, ela é obrigada a reinvestir esse valor nos sistemas de universalização. Daí nós vemos esse ataque monumental na tentativa de conceder o setor lucrativo da SEDAI. E fazendo um paralelo com a lei de Brasília, se eles conseguirem fazer a concessão da SEDAI no Rio de Janeiro, eles vão levar esse modelo para o Brasil todo. Então, sim, esse projeto pode representar mais uma forma de atacar a empresa pública. Mas, como eu falei, a contradição é muito grande. Uma empresa pública que tem seus problemas, repito, mas que consegue entregar água para mais de 11 milhões de pessoas, vai aumentar para quase 15 com a implementação da ampliação do sistema Guandu, atendendo mais de 3 milhões de pessoas na Baixada Fluminense, e que traz resultados da ordem de R$ 1 bilhão, com tarifas módicas para aquelas pessoas, tarifas sociais para aquelas pessoas que têm dificuldade de pagar suas contas, e até mesmo podendo isentar de tarifas famílias atendidas pelo sistema de classificação das pessoas carentes, que não têm condição de pagamento, mas que, portanto, não podem viver sem água, sem acesso à água. É uma contradição tão grande que eles estão tendo dificuldades, e nós precisamos que a população entenda isso e venha apoiar, não é a SEDAI, mas é apoiar a água pública como um conceito de saúde pública e de bem essencial à vida de todos. Portanto, o projeto de Brasília é mais um ataque, mas ele também faz com que a resistência cresça e aumente. Por falar na SEDAI, Ari, nós tivemos na última quarta-feira a Operação Águas Claras da Polícia Civil, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado para cumprir mandados de busca e apreensão por suspeitas de fraude em licitações e contratos emergenciais na Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro. O TCE estima que, desde 2018, o esquema deu um prejuízo de R$ 63 milhões aos cofres públicos. Como é que você analisa mais esse episódio envolvendo a SEDAI, Ari? Nós vemos com muito cuidado, né, com muita atenção, essa ação espetaculosa patrocinada aí pela imprensa, pela grande imprensa, com a denúncia de um suposto esquema de desvios de dinheiro público, né, através de licitações fraudadas, chegando a 68 milhões o valor divulgado aí. Tudo no nível de suspeita. Perceberam que não teve nenhuma prisão decretada, foi só uma questão de busca, mas fizeram uma coisa muito espetaculosa. Nós já assistimos isso em passado recente, onde pessoas foram expostas, né? Tivemos inclusive um reitor de uma universidade federal do Paraná, se não me engano, que foi dito que ele era corrupto, quando na verdade nada tinham contra ele, e a dignidade dele era tamanha que cometeu suicídio e depois ficou provado que foi uma ação, no mínimo, equivocada por parte dos órgãos públicos que a patrocinaram. Então nós não estamos aqui, enquanto representantes dos trabalhadores, para passar pano para ninguém. Queremos clareza, queremos lisura nas ações, mas é preciso que tenhamos cuidado, porque no momento de tentativa de privatização da água no Brasil inteiro, e em particular da SEDAI, esse episódio soa mais como a questão da geosmina, uma ação
planejada, pensada, ainda que não pudesse ter sido provada, para desqualificar a imagem da SEDAI no começo do ano de 2020 e que agora acontece de novo. Me parece muito estranho essa denúncia, que ninguém sabe de onde veio, como é que aconteceu. Buscaram alguns diretores da empresa, mas não tocaram no ex-presidente da SEDAI, que foi o responsável pelo episódio da Geosmina, que foi forçadamente demitido da empresa, porque não tinha como o governo sustentar alguém que permitiu a contaminação da água de 9 milhões de pessoas. Mas esse alguém, quando é demitido da SEDAI, vai assessorar o governo do estado na condução do processo de privatização da SEDAI no Palácio Guanabara. E hoje, esta pessoa, que é o ex-presidente Hélio Cabral, atua na Câmara Metropolitana, no Conselho Deliberativo, ou seja, no conselho que toma decisões sobre as políticas públicas destinadas à região metropolitana do Rio de Janeiro, representando nada mais, nada menos do que os empresários. Ou seja, ele ocupou a função na SEDAI com, hoje, a clara intenção de pavimentar o caminho da privatização. E ele sai da SEDAI, não cumpre nenhuma quarentena e vai integrar o Conselho da Câmara Metropolitana na vaga que representa o interesse das empresas privadas. Isso sim deveria ser objeto de investigação do Ministério Público, ressaltando, caso sejam provadas irregularidades, elas têm que ser apuradas, provadas e os responsáveis punidos, porque é isso que nós defendemos enquanto representantes dos trabalhadores da SEDAI. Agora, temos clareza que de 2019 para cá, o Ministério Público poderia fazer uma investigação mais rigorosa, até porque as notícias que nem sempre ocupam a mídia predominante já deram conta da possibilidade de outras situações que levaram preocupação, inclusive com loteamento de cargos, coisa que não acontecia até 4 anos atrás na empresa, quando ela começou a ser tratada como uma empresa típica de Estado, ou seja, destinada a levar saúde à população do Rio de Janeiro. Portanto, esse evento nos causa muita estranheza e muita preocupação, dada o momento em que ele acontece, que é a tentativa de privatização, e nós achamos que ele tem muito mais a ver com a tentativa de denegrir a imagem da empresa para justificar e facilitar o argumento de que se privatizar melhora, do que com uma investigação propriamente assim mais voltada para acabar com os problemas de corrupção que estão entranhados na máquina pública estadual. Haja vista aí a questão dos hospitais de campanha, inclusive 2 agora não vão ter suas obras finalizadas, Casimiro de Abreu e Campos. Então, as pessoas têm muita coisa que olhar nesse governo que aí está. Agora, Ari, como é que você tem visto essa situação do governador Wilson Witzel, envolvido aí em uma série de polêmicas, enfrentando um processo de impeachment lá na Alerj? Qual é a tua avaliação para esse momento que vive o Rio de Janeiro com o governador Wilson Witzel em uma situação complicada? É lamentável esse momento que estamos vivendo. O povo do Rio de Janeiro não merece esse tipo de situação, né? Um espólio que vem de antes do governo Cabral, que passou pelo governo Cabral e se acentuou e permaneceu no governo Pezão, né? De saque aos cofres públicos. A crise fiscal que tanto se fala que o Rio de Janeiro está metido é uma crise fruto de total falta de planejamento das ações com vistas a atender o interesse público e sobra de ações com vistas a lesar a coisa pública. E nesse sentido, nós testemunhamos aí, depois de uma disputa política entre o atual governador e o atual presidente da República, uma disputa eleitoral, nessa queda de braço, os desvios patrocinados por integrantes do governo vieram à tona, né? É lamentável que agentes públicos, alguns destes que vêm trilhando a sua caminhada, inclusive
desde a época do ex-governador Sérgio Cabral, atuando nas instâncias do poder estadual e permanecem ainda hoje patrocinando a sangria dos cofres públicos e levando sofrimento à nossa população. Ainda não podemos dizer que o governador Wilson Witzel é diretamente responsável, mas como chefe do Poder Executivo responsável pelas nomeações, ele está sendo enquadrado aí e sofrendo esse processo de impeachment à Alerj. Não ficou muito claro ainda como a Alerj irá conduzir esse processo, não ficou muito claro, inclusive, como o Ministério Público levará esse processo até o TJ. O que nós esperamos é que, com muita serenidade, mas muita firmeza, a justiça seja feita, né? Porque o povo do Rio de Janeiro não merece passar por mais um governo que vem para desviar e sangrar os cofres públicos. E a Alerj, como fiscal das ações do Executivo, tem a obrigação de conduzir esse processo com total transparência e energia. Inclusive, rompendo com esse regime de recuperação fiscal que é draconiano, que impõe ao povo do Rio de Janeiro e à economia fluminense condições inatingíveis, que impõe ao servidor público uma subvida. E nós temos aí nos servidores da saúde um exemplo, há mais de 10 anos sem reajuste, sem correção de seus salários. São os servidores da saúde pública do estado do Rio de Janeiro que estão na frente do combate do coronavírus, com toda a precariedade, muitos mortos, inclusive entre médicos e enfermeiros e técnicos de saúde. Estão aí como exemplo claro desse momento que vivemos. Então, esperamos que as autoridades imbuídas do compromisso com a coisa pública levem as investigações até o fim, doa a quem doer e resgatem o Rio de Janeiro desse abismo no qual foi mergulhado pelas gestões anteriores e, ao que parece, pelas últimas notícias, tendo continuidade na atual gestão. Esperamos que a justiça seja feita e que o povo entenda a importância de sua participação na política local, na política estadual e na política nacional. O povo não pode estar subjugado aos interesses de um projeto ultraliberal que pretende entregar todas as riquezas do nosso país ao capital especulativo, ou seja, aos grandes investidores, trazendo miséria para o nosso povo. É inadmissível que até mesmo empresários brasileiros se submetam a esse tipo de política. Nenhum planejamento para a solução de problemas. Fala-se muito em desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo se fala na entrega daquilo que deveria ser estruturante nesse desenvolvimento, que é a operação dos sistemas de água e esgotamento sanitário, e em particular da água, que é um insumo, que é um item essencial para a vida humana e que perpassa toda a cadeia produtiva de uma economia. Então, nós não podemos permitir isso, por isso defendemos veementemente aqui a manutenção da SEDAI enquanto empresa pública, a não concessão da distribuição de água e tratamento de esgotos e uma política de Estado para que a SEDAI, sim, com a sua arrecadação de 1 bilhão anuais, possa, em 35 anos, universalizar o saneamento no estado do Rio de Janeiro, sendo exemplo de empresa pública viável e que atenda aos interesses sociais da população. Água não é mercadoria. Água é vida. Não permita que privatizem a sua vida. Para encerrar, Ari, como é que anda a situação atual dos funcionários da SEDAI com a Covid-19? Muitos profissionais já foram infectados? A empresa passou a adotar medidas mais rigorosas para evitar a proliferação do novo coronavírus nos últimos tempos, Ari? Bem, com relação ao Covid-19 entre os trabalhadores da SEDAI, nós já tivemos 11 óbitos confirmados de trabalhadores da área operacional e administrativa do quadro da empresa, e esse número chega a 30 pessoas,
se contabilizados familiares, 30 óbitos, né? Ou seja, no universo aí de aproximadamente 5.000 funcionários, é uma taxa elevadíssima, né? Nós entendemos que o Estado demorou muito a promover algumas ações coordenadas no sentido de precaução e preservação da integridade. Mas foram tomadas, nós seguimos aí enfrentando a pandemia com muito cuidado, com muita atenção. Estamos muito preocupados com essa questão do tão falado novo normal, com essa abertura que está sendo promovida, a despeito de todas as notícias sendo veiculadas que onde teve abertura, onde teve afrouxamento das regras de isolamento social, os índices de contaminação e de óbitos aumentaram drasticamente, como em Curitiba, como no Curitiba, no Paraná, e em Campo Grande, no Mato Grosso, enfim. Mas nós estamos aí lutando para que a empresa promova a testagem em massa dos seus trabalhadores, principalmente das áreas operacionais, que, em última análise, são os responsáveis pelo funcionamento da empresa, pelo fornecimento daquele bem que é a linha de frente na luta contra a propagação do coronavírus, que é a água. Então, nossos trabalhadores têm que estar protegidos, não como uma conta de privilégios, como alguns costumam falar, mas por uma necessidade de saúde pública. Um trabalhador da área operacional de água ou de esgotamento sanitário contaminado com coronavírus, ainda que assintomático, pode infectar toda a sua equipe de trabalho, além de infectar a equipe que ele rende, a anterior a ele, e a equipe que vem posterior a ele. Então, pode se tornar uma tragédia, né? O não enfrentamento adequado da questão da pandemia. E nos causa muita preocupação, nesse momento em particular, porque estamos ouvindo falar do novo normal, né? Essa coisa dessa abertura gradual aí, e já se está provado, as notícias não mentem, mundo afora e no Brasil, aqui em Curitiba, em Campo Grande, no Mato Grosso, Curitiba, no Paraná, que começaram a promover uma abertura aí, e o índice de infectados aumentou drasticamente e a mortalidade voltou a acontecer porque o sistema de saúde público não comporta. Nós estamos vivendo aí uma tragédia mundial, global, e não me parece prudente, né, por parte de governantes que deveriam fazer a condução de suas decisões pautadas em orientações científicas e não em orientações e expectativas empresariais, a condução dessa política aí, e em particular na SEDAI, como eu falei anteriormente, no mínimo promover a testagem em massa dos seus trabalhadores operacionais e administrativos, que fazem com que a empresa consiga atender aos mais de 11 milhões de habitantes do estado do Rio de Janeiro, levando água para essas pessoas, né? E reparando, inclusive, alguns equívocos, né? Como nas comunidades que não tinham acesso à água formal, que agora têm sido instaladas cisternas e redes para abastecer de água, ressaltando a importância da empresa pública, porque você não vê nenhuma das empresas privadas promovendo ações nesse sentido, de instalação de cisterna nas comunidades, de expansão de redes de maneira emergencial, de fornecimento de carros-pipa para abastecer a todos indistintamente, principalmente aqueles que não têm condição de pagar pela água, mas você vê a SEDAI fazendo isso, que nós entendemos ser nossa obrigação, e fazendo além da obrigação, que nós já sanitizamos mais de 80 comunidades e regiões no Rio de Janeiro, ou seja, a empresa pública levando saúde pública para o povo do Rio de Janeiro, que é o nosso objetivo principal. E nesse sentido nós seguimos aí determinados na defesa desse patrimônio, que é um patrimônio do povo do Rio de Janeiro, pedindo a solidariedade dessa população
para que a água continue um bem público essencial à vida sob o controle e operação do Estado. Digam não à concessão da SEDAI, digam não a esse plano de concessão patrocinado hoje pelo BNDES junto ao governo estadual, que visa entregar a operação dos sistemas de água e esgotamento sanitário para a iniciativa privada, que vai transformar tudo isso numa mercadoria e no médio prazo quem vai pagar a conta é você, contribuinte, já tão penalizado com o desemprego e com a falta de acesso aos recursos públicos para os quais nós pagamos e deveremos ter, no mínimo, o retorno de maneira igualitária. Ari Girota, eu quero mais uma vez te agradecer por essa conversa conosco aqui no Faixa Livre, te desejar um bom fim de semana e deixar um abraço. Eu quero agradecer ao programa Faixa Livre, à Band AM Rio, pela oportunidade de estar discutindo temas tão relevantes para a sociedade do Rio de Janeiro, em particular. E quero também agradecer aos companheiros de trabalho, de luta, os companheiros dos movimentos sociais, a população em geral, que entende a importância e a relevância deste tema, que é o acesso à água e ao saneamento básico para a vida da população e que sabe que a privatização, a concessão não atende aos interesses sociais do povo do Rio de Janeiro e que, portanto, estão engajados conosco na luta para defender a SEDAI pública, estatal, indivisível, a serviço do povo do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos, um bom dia e vamos em frente na defesa da água e do saneamento básico público. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviço de Esgoto de Niterói Região, o Sindiágua RJ, Ari Girota. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, desejando a vocês um ótimo final de semana e lembrando que na próxima segunda-feira, a partir das 9 da manhã, nosso horário é alternativo, nós estaremos de volta aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até segunda!